Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos em parceria com o Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti, o SEI Campinas. E hoje nós teremos um convidado já bem conhecido aqui da nossa live. Nós já estamos começando um pouquinho mais tarde por conta do trânsito em Campinas, que estava bem complicado hoje, está chovendo na cidade, né? Então o trânsito começa a ficar um pouco mais complicado. E hoje nós temos convidado nosso professor, querido professor Éder. Deixa eu ver se ele já está aqui. Deixa eu ver, pedidos para participar. Professor, eu vi que você entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mandar um convite. Conexão Campinas de Fora é ótimo. Conexão Campinas de Boa Fora. noite. Boa noite, Roberto. Como vai? Boa noite, querido professor. Bem-vindo novamente aqui no Devaneios. Nossa, prazer estar aqui contigo, conversando. Deixa eu até aumentar o volume aqui, professor, porque o meu celular não deixa eu aumentar o volume quando eu não tenho convidado. Tentei aumentar antes, então só quando você está aqui eu consigo aumentar o meu volume. Só escutar-lhe melhor. Pois é um prazer estar aqui de novo. Estou aqui com uma dúvida aqui quanto à iluminação, mas eu acho que dá para me ver, né? Sou eu. Para mim está ótima essa iluminação. Consigo te ver bem e te ouvir também. Acho que o pessoal também consegue, né? Tá ótimo. E aí, como vai? Tudo bem? Quanto tempo, né? Já tem algum tempo que a gente fez nossa última live. Faz já, eu não sei quanto tempo, né, professor? Acho que foi ano passado ou foi esse ano? Não estou lembrado. Eu não sei, tem alguns meses, talvez tenha sido no final do ano passado. Talvez tenha sido no final do ano passado. Mas foi no final do ano passado, começo desse ano, mas foi por aí. Acho que no máximo janeiro, fevereiro, no máximo. No máximo, pois é, para saber. E aí, né, professor? Aí a gente até conversou um pouquinho, né, ali no chat do Instagram, sobre os temas que a gente poderia, né, trazer para conversar. E eu gostei bastante desse tema, viu? O que é doença hoje, né? Que foi a proposta de estarmos falando a respeito. E bom, professor, como você sabe, eu gosto de dar uma pequena provocada para a gente começar o nosso bate-papo aqui. E eu queria puxar, exatamente através do tema, tem uma frase do Jung, né, que eu vou dar uma contextualizada depois que eu disser qual é, que cabe muito bem ao nosso tema de hoje. É uma frase dele bem famosa, inclusive, é uma das mais famosas que ele já escreveu ou falou em algum seminário dele, né? Ele disse que os deuses são doenças, né? Que hoje, na época que ele estava falando aquilo, que naquela época os deuses se tornaram doenças. De alguma maneira, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, que aquelas potencialidades autônomas que acontecem em nós, né? Então, por exemplo, o amor, o desejo, a morte, o sono e por aí vai, coisas que digamos assim, naquela época, inclusive, que a ciência estava tentando tomar controle de tudo isso, ele estava dizendo que esses deuses estavam doentes, né? Estavam entrando pela porta dos fundos. Como também uma maneira de dizer que essas forças estão apresentando a sua autonomia, estão reivindicando a sua autonomia que foi contestada. E através disso, isso aconteceu também através do processo de patologizar. Hoje, professor, dentro da sua prática, dentro da sua vida, dentro da sua profissão, o que você vê como doença hoje? Boa noite. Boa noite. Olha, duas respostas. O que eu vejo como doença são situações em que condições, mesmo que possam ser vistas como reflexo das condições humanas, interferem na vida dessa pessoa a ponto de torná-la indefesa, né, perante esses sentimentos e tudo mais. Eu também, como eu sou médico,
eu entendo que a doença tenha a ver com uma disfunção, alguma disfunção física, alguma coisa que escapa da natureza, escapa do funcionamento próprio do ser humano. Então, isso é o que eu penso de doença. Agora, o que a gente vê como citado como doença hoje é qualquer expressão do humano, seja física, seja uma expressão afetiva, mas qualquer expressão do ser humano que incomode ou a pessoa ou os que estão ao redor. Então, eu acho que essa extrapolação, essa ampliação do conceito de doença cria uma dificuldade, né, própria para a vida, própria para quem se propõe a tratar, e cria também uma dificuldade até mesmo para o próprio paciente, para o próprio indivíduo, né, que é convidado a olhar para as suas reações mais básicas, mais naturais, como se elas fossem patológicas. Eu acho que há um processo, e é um processo que não é novo, é um processo que a gente entende, tem chamado de uma forma geral, assim, como uma medicalização da cultura. Eu acho que esse processo não é novo, mas é um processo que que sugere ao indivíduo que as suas expressões, mesmo as mais naturais, como eu falei, que elas possam e devam ser tratadas como patologias. Então, eu acho que teve aí uma ampliação, né, não só na questão da saúde mental, na questão da saúde física também. Aliás, esse tema surgiu até de conversas aqui em casa, né? Porque você sabe disso, a minha esposa a doutora Lucélia Schmidt, né, pediatra e gastroenterologista pediátrica, e ela fica também espantada, né, com as demandas que chegam a ela, no sentido de dizer, meu neném está chorando muito. Então, vamos levar ao médico, tem que descobrir por que ele está chorando muito. Ele está chorando muito por uma questão básica, o neném chora. Né? Isso é próprio do neném chorar. Né? Ou outras coisas, né, desse tipo. Então, as nossas conversas começaram muito por conta dessa percepção que ela tem de uma demanda, que é uma demanda descabida, né, pela medida, né, e batendo com o que eu percebo na minha área, né, em que as pessoas chegam e falam, olha, eu sou bipolar, porque tem momentos que eu estou triste, tem momentos que eu estou alegre. Sim, mas não é assim que funciona? Não é? Momentos que a gente está triste, momentos que a gente está alegre, né? Isso aí corresponderia a uma patologia, e coisas desse tipo, né? Várias coisas desse tipo. Então, isso é que trouxe a ideia que eu dividi com você, de nós conversarmos sobre isso. Quer dizer, o que é, né? O que é hoje estar doente? Que condição é essa que apresenta um ser humano tão fragilizado perante as suas expressões mais naturais? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vê como queixa, né? Eu não suporto mais a minha natureza. Eu não suporto, eu não tenho condições de lidar, de suportar as minhas expressões, as expressões da minha natureza, né? Seja minha tristeza, seja minha preocupação, seja um eventual nervosismo, seja até mesmo a minha alegria, né? Seja um comportamento mais alheio que eu possa ter com relação às coisas, menor envolvimento, seja um cansaço que me leva a uma distração, enfim, uma série de coisas que são básicas, que é como se o ser humano fosse taxado como incapaz
para lidar com essas expressões que eu volto a dizer são tão básicas, né, tão naturais. Uhum. Então, nesse sentido, professor, uma das possibilidades, puxando esse ponto em relação às características naturais que nós temos, aí eu faço uma pergunta, né, mais direta nesse sentido. A nossa percepção está adoentada? A nossa percepção, desculpa, você falou adoentada? Adoentada, sim. Adoentada, sim, eu ouvi direito. Eu acho que a nossa percepção está adoentada, sim. A cultura, a percepção, a relação da cultura com as expressões humanas está adoentada, sim. Acredito que sim, não tinha colocado as coisas dessa maneira, mas eu acho que cabe essa forma de colocar. Eu acho que também cabe a colocar, né, que tipo de percepção é essa, né? Porque teve uma vez, se eu lembrar, acho que foi com a Marielle Keller. Acho que foi um podcast que eu fiz com ela quando eu tinha o Pod Estupefato. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela tem um livro que chama Entre o Like e o Burnout. E ela tem alguns artigos que ela escreve sobre essa demanda que as redes sociais elas colocam em relação a você dizer o que está pensando, a corresponder muitas pessoas ao mesmo tempo, verificar comentários e likes para ver se as pessoas estão ali poluindo a sua página ou o seu conteúdo está sendo agradado, por aí vai. Né? São diversos temas que ela aborda ali no livro em relação à experiência clínica dela também. Mas teve uma coisa muito interessante que ela comentou no podcast, que foi o seguinte, que tanto adolescentes quanto adultos chegavam com reclamações clínicas no seguinte sentido: eu estou mal, né? A pessoa não chegava, nem sei se chegava a comentar que estava doente ou coisa do tipo, mas eu estou mal porque eu estou excessivamente cansado e não sei por quê. Aí, a pergunta clínica que ela fazia, bom, me fala um pouco da sua rotina. Basicamente, as pessoas que descreviam a rotina que ela estava tendo, nenhuma máquina conseguia corresponder àquilo. Nenhuma máquina conseguia responder bem aquilo e com performance, inclusive. Né? Performar muito bem, dar aquela coisa de eficácia, mas ser eficaz dentro da sua rotina. Eu falo, olha, obviamente você está cansado, porque você trabalha tantas horas, depois tem que fazer tantas horas, mais não sei o que, mais tantas horas. Seu corpo não é feito de ferro. Né? Até agora não fizeram um humano assim. Mas você está se tratando como se fosse. E a pessoa não tinha nem a percepção de que estava se tratando em relação a isso. E por que eu estou trazendo essa perspectiva? Por conta de a percepção que eu estou tentando trazer a respeito disso tem a ver com este imaginário. É como eu estou me imaginando e nem sei como eu estou me imaginando. Ou seja, eu estou me imaginando como se eu fosse uma máquina e nem estou percebendo que estou agindo já como tal. Então, se torna um problema se eu estiver cansado, se eu estiver apático. Eu já vou entendendo que aquilo é depressão. Sou depressivo. Eu não sei como você vê isso na sua prática clínica, professor, mas eu gostaria de saber se esses momentos em relação a tanto as questões... Vou pontuar alguns lugares que eu acho interessante. Questões de trabalho, relacionamento e rede social. Como é que você vê hoje, como é que eles estão colaborando ou não para esse lugar chamado patologia? Olha, eu acho que em todos esses campos, o que está contribuindo, né, para essa patologização é uma vigilância muito severa sobre variações. Né? Então, variações em relação a quê? Variações em relação a um padrão ideal. E o ser humano, então, vamos dizer, assumiu na sua prática, né, que busca, que vive, que pretende, que acredita em idealizações, né,
Mas eu acho que em todas as áreas, o que acontece é uma vigilância muito severa com relação a qualquer variação, qualquer coisa que escape, que se afaste de um ideal, que é um ideal que foi eleito, sabe só por quem, mas que é divulgado e vira uma obrigação, né? Vira alguma coisa compulsória. Olha, você tem que estar assim, se você não estiver assim, né, tem uma patologia. E o que é muito comum, né, é que essa variação ela poderia ser dita assim, uma vigilância muito severa sobre qualquer desconforto que possa agir nessa, nessa, nessas áreas e em outras, né? Acho que o ser humano vem sendo convencido de que é possível viver sem desconfortos. Isso é antigo. Isso é antigo. Eu acho que isso tem tido uma expressão maior atualmente, porque as ideias, os ideais, vamos dizer, né, as idealizações, para ser mais exato, não os ideais, as idealizações, elas são mais facilmente divulgadas. Elas ganham um espaço, passaram a ganhar um espaço que não tinha até décadas atrás, né, de divulgação. Mas essa expectativa ela é antiga. Vamos viver sem o desconforto, né? Mas como assim, né, viver sem o desconforto? Então, daí surgem outros equívocos, outras dificuldades pelas quais o indivíduo passa, né, no momento em que ele se percebe desconfortável. Desconfortável com o trabalho, com as relações, com a vida social, consigo mesmo, né, com o seu corpo, com seus credos ou qualquer coisa, enfim, né, em qualquer momento em que ele se sente desconfortável. É como se viesse sendo pregada a ideia de desconforto zero. Né? Uhum. É interessante, eu falei agora aqui desconforto zero, minha cabeça deu uma voltada lá, décadas atrás, estavam lançando uma medicação que é um antidepressivo com efeito ansiolítico, que é uma medicação realmente, de fato, muito eficaz, muito efetiva, que eu prescrevo com bastante frequência, mas quando foi lançado, então, o representante do laboratório veio com a campanha, por essa campanha, ele dizia o seguinte: doutor, agora nós não estamos mais interessados em uma ansiedade diminuída, nós estamos interessados em ansiedade zero. Como assim? Erradicação da ansiedade. Como assim? Ansiedade zero? Né? Então, como é que é isso? Que estado é esse em que a que você pretende conduzir o seu paciente para que ele tenha ansiedade zero? Né? E o que ele ganha com isso? Né? Ansiedade zero. Mas eu falei aqui agora, minha cabeça foi lá atrás, lembrando dessa campanha, né, quando foi lançada essa medicação. Eu gosto de ver, muito útil e tal, mas também, às vezes, eu ouço pessoas dizendo: olha, eu tomei essa medicação, eu estou usando essa medicação, realmente minha ansiedade caiu muito, mas eu estou achando diferente o fato de eu não reagir a nada. Bom, então está errado. Né? Está errado. Quer dizer, se a medicação que eu prescrevo está fazendo a pessoa não reagir afetivamente a nada, está provocando o que a gente poderia dizer, né, sem o rigor psicopatológico, mas que a gente poderia dizer que está causando um embotamento afetivo, então está errado. Está errado, porque não é para isso, não é isso que você pretende quando você atende uma pessoa, quando você oferece um atendimento médico ou psicológico a uma pessoa. Não é isso. Né? Se fosse um poeta, ele diria que a ideia de erradicar a doença é uma ideia doentia, né? Começa por aí. Exatamente. A ideia de erradicar a doença é uma ideia doentia. Mas tem um ponto que você comentou, professor, que eu achei muito interessante, queria voltar um pouquinho, depois a gente vai comentar sobre essa ansiedade zero, mas eu achei muito interessante a palavra que você utilizou, a vigilância.
Eu acho que essa palavra me interessou muito por conta do seguinte: por toda a descrição que você fez, e eu acho que ela é muito interessante, porque eu acho que aí eu vou colocar, digamos assim, duas qualidades para se conversar. Eu acho que elas acabam indo para terrenos diferentes, mas apresentam a mesma coisa, parece a mesma coisa, mas não é. Porque assim, vou colocar, por exemplo, dentro da mítica grega, Zeus, ele é uma força que ele está sempre olhando para todo mundo. Ele está olhando. Só que o olhar dele não é um olhar de vigilância. Ele não está vigiando para ver se você está fazendo algo certo ou algo errado. Ele está olhando porque o olhar dele é de um cuidado. É um olhar como, por exemplo, alguém falasse, olha isso aqui para mim um pouquinho, que eu vou lá na esquina fazer um negócio e já volto. É nesse sentido de olhar, olha aqui para mim um pouquinho, como um sentido de cuidado. Mas o sentido que você está trazendo de vigilância é exatamente de um sentido que traz um tipo de olhar que já tem em si algo patologizante. Que traz uma forma de olhar para aquele fenômeno de uma forma patologizante. E pelo que eu estou entendendo, tem a ver com erradicação. Aí eu queria trazer a respeito disso. Esse olhar de vigilância é um olhar de erradicar. Nada diferente pode entrar aqui. A gente coloca um guarda nos nossos muros e quando tiver alguém, a gente não vai conversar quem quer ser alguém, a gente já vai meter bala. Exatamente, eu acho que é por aí. Realmente tem uma intolerância com relação às variações, né? Não é uma vigilância, mas é uma vigilância que propõe uma coerção, né? Então você está sendo vigiado para não se escapar de determinados parâmetros que, volto a dizer, né, foram colocados por quem, né? Vai ter os seus aí, mas basicamente é isso, né? A ideia é bom para quem, né? Sempre essa pergunta. A luta do bem contra o mal, mas é bom para quem? É mal para quem? Pois Parece que é como exatamente. se fosse uma coisa só. Exatamente, como se fosse pré-definido já rigidamente, né? Uma coisa que a lei lá... universal, né? Como se a lei humana fosse uma lei universal que não pode ser indubitável, uma lei universal indubitável, é para todo mundo. Pois é, então eu acho que essa vigilância, ela acaba tendo isso, né? Tentando trazer o indivíduo para um... Vamos imaginar, né, que essa vigilância, que o indivíduo realmente se submetesse a isso. Vamos dizer que todos se submetessem a isso. Obviamente acabava a criatividade, não é? Porque a criatividade, o que é criativo é justamente aquilo que escapa, aquilo que ultrapassa, aquilo que corrompe, né? O que é determinado, né? Então, assim, a gente então não vai variar nada, nós estamos condenados a uma mesmice, né? A gente pode até fazer uma pergunta, e não nos interessa aqui nesse contexto tentar responder, mas a gente pode fazer assim, a quem interessa essa mesmice, né? A quem interessa que esse ser humano seja tão levado a repetir as mesmas coisas, levado a repetir as mesmas coisas de uma forma que é determinada por um outro. Enfim, mas isso aí já é história de uma outra live. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é isso, né? Qualquer variação sua vai ser vista como patológica, e se é patológica, passa a fazer parte do campo de competência da medicina ou da psicologia. Né? Então, a medicina e a psicologia passam a ser convocadas como guardiãs dessa intolerância ao desconforto. Então, eu acho que e o que é pior, né? E o que é pior é que a gente acaba vendo, né, que muitas vezes
profissionais que praticam, profissionais que ensinam, muitas vezes aderindo a essa ideia, né, de que nós devemos agir, ainda que a gente não vá se nomear como tal, mas que a gente acaba tendo que agir para proteger o ser humano de qualquer desconforto. Eu estava falando antes, quer dizer, uma criança chora e é preciso que ela não chore. Né? Sim, como assim? Né? Como uma criança não vai chorar? Né? Uma criança tem alguma dificuldade para dormir de noite, se manter acordado de dia, e é preciso que isso seja corrigido. Coisas assim. Né? Eu estou falando de criança até porque eu ouço bastante coisas desse tipo em casa, mas né, pela profissão da minha esposa, né? Mas não é só com crianças, é aquela ideia que a própria pessoa leva para o consultório. Eu atendo adultos, né, basicamente, eu atendo adultos. E eles levam isso para o consultório. Né? Olha, eu vim aqui porque eu estou me sentindo nervoso. Está nervoso por quê? Porque aconteceu de ter uma lista de demissões no meu trabalho, eu não sei se eu estou nessa lista de demissões ou não, então desenvolvi um quadro ansioso. Você desenvolveu um quadro ansioso, sim, mas não um quadro ansioso no sentido patológico. Né? Você desenvolveu uma apreensão natural, uma apreensão bastante compreensível e tudo mais, mas a pessoa acha que aquilo, a forma de estar reagindo daquele jeito, se ela está reagindo, se aquilo é mais intenso, se aquilo é mais desconfortável, quer dizer que aquilo é patológico. É uma coisa em que você olha para a manifestação mais externa, faz uma avaliação, a meu ver, apressada, equivocada, dessa manifestação mais externa, apenas da manifestação mais externa, sem entender que aquilo pode ser uma condição absolutamente natural, até pode ser uma resposta bastante saudável, né, perante o contexto, em meias circunstâncias. E até aqui, professor, pegando aqui, tem um primeiro comentário que eu ainda não li, da Enila. Ela fez, vou ler os dois juntos aqui, ó. Que somos uma sociedade exausta de tentar se manter o tempo todo motivada e produtiva. A questão é, quem lucra com nossa exaustão? Ela traz aqui essa pergunta que eu vejo aqui, que vai para esse sentido, né, que você está comentando, de... Bom, acho que a gente não está mais reconhecendo que algumas reações, né, até do nosso corpo, até da nossa energia, elas não são... Se elas não estão sendo adaptáveis ao meu trabalho, ao meu estilo de vida, seja ele qual for, está patológico. É como se a gente estivesse levando em consideração que todas as coisas só precisam... o parâmetro delas é a vida. É o tipo de vida que eu escolhi. Então, se elas não estão correspondendo, elas estão me prejudicando. Então, eu estou entendendo essa pergunta ali da exaustão como... bom, o meu corpo tem que continuar correspondendo. Como se ele não fosse um corpo humano. Como se ele fosse um corpo performático. Eu estou exausto, né? Ou eu estou, né, ansioso em relação a essa situação. É como se eu não pudesse ficar. É como se eu tivesse... E aí eu acho que também entra algumas fantasias do tipo, puxa, eu tenho que vencer essa situação. Eu tenho que passar... Eu tenho que superar essa situação. Nem passar para... superar essa situação. Que talvez... sejam ideias que não conversem com essa, digamos assim, esse outro momento de uma situação mais ansiógena que foi trazida. Ou seja, é como se eu estivesse sempre tentando entrar numa consciência de algo, mas não para entender mais sobre mim, mas como eu devo dominar melhor aquilo para que não aconteça mais. Exatamente. É uma outra vertente isso. Eu acho que isso acontece, e essa questão, né, da função do diagnóstico, eu tenho a impressão até que a gente já conversou sobre isso uma outra vez, mas essa função do diagnóstico na clínica hoje, né, na clínica das psicoterapias, vamos colocar assim de uma forma ampla,
é como se o diagnóstico fosse o ponto final para as coisas, né? E não o ponto de partida para uma indagação. Então, o que está aqui é CID tal, DSM tal. Não assim, o que está aqui é reflexo de alguma coisa que nós precisamos entender o que é. Nós precisamos entender como se formou, nós precisamos entender como isso é ativado, né, pelas circunstâncias. Não, o diagnóstico, né, não vem sendo usado como um ponto de partida para uma indagação, como estou dizendo, mas como uma coisa final. Bom, já sei o que você tem. Né? Então, você tem isso. Então, vamos tratar de modificar isso, vamos tratar de erradicar isso. Né? Vamos erradicar isso de alguma forma, seja através de uma medida educativa, seja através de uma medicação, nós vamos erradicar isso. Agora, de onde isso veio, o que isso quer dizer, o que está por trás desse modelo de linguagem, isso aí realmente deixou de vir ao caso. Né? Então, deixou de vir ao caso. Um pragmatismo que realmente é altamente limitante. Né? Eu acho que é interessante, né, professor, como o diagnóstico, ele não se torna uma lente, mas ele se torna o sujeito. Não é uma forma de eu ver as coisas, é uma forma de como eu sou, independente de como as coisas são. Acho que você está trazendo exatamente essa outra perspectiva do diagnóstico, de perceber, bom, como é que isso se formou? Ou seja, que isso não veio de de algum lugar extraterrestre, isso aconteceu em você. E como isso acontece em você? Como esse diagnóstico se apresenta em você? Não no fulano, no ciclano. Ou seja, o diagnóstico, por mais que ele tenha um padrão, e até a ideia dele é padronizar algumas coisas, mas ele acontece em um sujeito. Agora, se eu perder esse sujeito para o diagnóstico vence, no sentido de eu vou só continuar tratando a manutenção dele. E não a possibilidade de qual tipo de consciência ele me traz. Exatamente, para que ele aponta, né? Para o que ele aponta. Então, a gente perde essa via, né, de compreensão do indivíduo, o indivíduo perde essa via de compreensão de si mesmo, né? Porque bom, isso é uma manifestação. Então, tá, uma manifestação de quê? Não, isso é uma manifestação em si que vai ser erradicada. Então, vamos lutar por essa erradicação. E aí, é claro, quer dizer, tem, né, todo esse equívoco de achar que alguma dessas medidas, seja uma coisa educativa, seja uma coisa farmacológica, que vai erradicar o sintoma. Olha, esse sintoma ele tem uma função, enquanto essa função não for abordada, enquanto essa função não for entendida, ele vai continuar aparecendo, vai superar, né, ao educativo, ao farmacológico. Né, vai superar isso, não tem jeito. Né, porque ele está ali, né, ele não está ali, como você falou, ele não caiu do céu, né, não caiu na cabeça daquela pessoa, ele se formou de dentro para fora. E também pensando nisso, né, professor, eu queria não transformar em uma pergunta classificatória, não é nesse sentido. Mas eu acho que é algo que, digamos assim, vem sendo compartilhado como uma forma de se ver as coisas, né? Que, às vezes a gente problematiza algo, não é para tornar aquilo um problema, mas é para tornar talvez a nossa visão sobre aquilo algo a duvidar da sua própria certeza. Ou seja, quando a gente consegue duvidar da nossa própria certeza, ela deixa de ser uma resposta e passa a ser um caminho. Eu posso reimaginá-la de novo. Nesse sentido, hoje, quais ideias você percebe, tanto em qualquer lugar, seja na esquina, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que seja, quais ideias você percebe que são ideias que... vou usar o termo que o Hillman coloca, são ideias que não curam, são ideias que nos patologizam. Eu acho que basicamente isso, né? Eu acho que a ideia que nos patologiza atualmente, mais que tudo, é a ideia de que você tem uma meta a alcançar e essa meta é
há uma normalidade pré-definida, uma normalidade que é obrigatória, com determinados parâmetros. Então, o que acaba te patologizando, Então, deixa eu só fazer um parênteses, professor, se tem a ver essa ideia de normalidade com ausência de angústia. Tem ausência de angústia, ausência de tristeza, né? Ausência de dúvida, né? Ausência de remorso, ausência de culpa. Né? Assim, uma coisa assim, há um tempo atrás, eu ouvi de uma cliente minha dizendo, né, da análise, ela dizendo o seguinte: olha, pois é, eu tinha um compromisso X, lá no meu caso qual, tinha um compromisso X e resolvi não atender esse compromisso. E depois eu me senti culpada. Olha só, eu me senti culpada. Eu falei, pô, mas é o mínimo, né? Eu só senti um compromisso e deixou outras pessoas na mão, né? No mínimo, sinta-se tocada que bom, gesto, né? Mas não, mas a ideia era de que não devia fazer isso e não se sentir culpado em nada, né? Ou zero responsabilidade, zero consequências com relação ao que foi feito, né? Então, eu acho que tem isso. Mas é uma coisa interessante, né? Porque eu estou falando, você está falando, né, da ansiedade, eu estou falando da tristeza e tudo mais. É uma coisa, e estou falando aqui das metas, né? Assim, se você for ver a história da depressão, se você for olhar para trás, né, você vai chegar lá monges, né, na ideia da ascética, na ideia do demônio do meio-dia, né, daquele demônio. Esse livro é sensacional. Aquele demônio tão pesado que afligia os monges e que era mais expressivo ao meio-dia, que dava uma fome enorme neles, como dizia lá o egrégio Póntico, né? Fugiu agora o nome dele. Ele dizia isso, que era como se o monge tivesse andado 3 dias seguidos da fome que ele tinha, e que fazia com que ele duvidasse da sua vocação. E no que ele duvidava da sua vocação, ele se afastava dessa posição ideal de não ter dúvidas quanto à vocação, como se alguém pudesse não ter dúvidas com relação ao que fosse. E isso, então, trazia o sentimento, um abalo, uma queda de energia, uma queda de disposição, enfim, essas coisas daí. Quer dizer, desde o início, e em outros momentos da história também, quando se falava sobre a tristeza, sobre a depressão, havia vamos dizer, essa compreensão, né, da depressão como o não atendimento a um determinado ideal. Um não atendimento a um determinado ideal. Hoje em dia se fala muito, né, que os quadros depressivos aumentaram enormemente na virada do século e tudo mais. Eu acho que aumentaram também, aumentou o diagnóstico, o que a gente está falando aqui, né, diagnósticos que às vezes, que frequentemente são exagerados e equivocados nesse sentido. Existem outras questões que fazem com que as pessoas se digam depressivas, né? Se digam deprimidas, mas se aumentaram os casos de depressão mesmo, né? Doença depressiva, a gente pode entender que isso tem a ver com o aumento da cobrança em relação a ideais que são ideais inatingíveis. Então, essa mortificação por você não chegar a um ideal, ela vai gerar esse quadro, né? E você simplesmente tentar erradicar esse quadro, ao invés de conduzir a uma reflexão quanto a esse ideal em si, quanto à validade a pertinência desse ideal, né? Quanto à sua obrigatoriedade em atingi-lo, ao invés de levar essa reflexão, vamos abolir, né, o que existe aí em termos de sentimento depressivo. Né? Eu acho que
que essa exigência, vamos cumprir um ideal, que na verdade é um ideal inatingível, né? Porque quando a gente parte, resumindo, quando a gente parte da ideia, assim, bem resumidamente, da ausência de desconforto, a gente está propondo algo que é inatingível, não existe essa condição de ausência de desconforto, o ser humano não pode pleitear isso, né? Mas, quer dizer, no momento em que ele passa a pleitear algo inatingível, claro, ele vai, né, historicamente, se está dizendo isso, ele vai reagir de uma forma depressiva. E aí as pessoas dizem, olha, realmente aumentou, né, na virada do século, aumentaram os casos de depressão, por várias razões, mas mesmo naquilo que é depressão propriamente dito, que é depressão mesmo, né, um diagnóstico feito com pertinência, mesmo assim, o que vai acontecer é que esse quadro, né, vai ter a ver com um contexto, né, um contexto de uma exigência maior, um contexto de exigência em relação a algo que não é possível de ser conseguido. Tem uma coisa, né, professor, que eu acho que é interessante, é o quê? Nesse sentido, que eu tenho um ponto. Isso não é generalizando, mas em uma parte, a ideia de você buscar a causa de um problema, por exemplo, qual foi a causa da minha depressão, por exemplo, pode ser uma ideia que, dentro desse lugar que a gente está colocando de a ideia da normatividade é uma ideia que está nos patologizando mais, né? Que inconscientemente até ela está instaurada, ela existe em nós em diversos âmbitos, mas quando então nós tentamos ir para um lugar de qual foi a causa daquilo, imaginando de como eu vou então evitar para que isso não aconteça, no sentido causal, para cortar pela raiz de erradicação, essa imaginação do causal, ela já tem, até sobre o histórico médico, né, e tudo mais, a ideia da patologização instalada nela. Ela não está entendendo que a depressão é algo que está avisando para mim algo que eu não sei. Eu não tenho nada para aprender com ela. Eu tenho que, na verdade, achar o que aconteceu para não acontecer mais, né? Então, esse sentido causal é um sentido que, inclusive, já foi revisto em vários... A Marie-Louise von Franz já falou sobre isso numa entrevista, inclusive, não só na entrevista, nas obras dela, de que é uma ideia que pode estar exatamente tirando a possibilidade da gente conversar com essas diferenças que nos afetam a nossa vida. Ao invés de eu pegar e falar, bom, o que me afetou, o que está acontecendo no meu trabalho que mudou essa perspectiva? Puxa, tem algo que ameaçou, mas, poxa, não tem a ver exatamente comigo, está acontecendo com todo mundo. Então, ao invés de eu compartilhar, eu fico numa ideia, inclusive, muito solitária, de que o que eu tenho que fazer em relação a isso. Então, eu não vou buscar uma análise, uma terapia para ser escutado. Eu vou lá para saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer de melhor, o que eu tenho que fazer para isso não acontecer. Né? É uma falência pessoal, né? É uma derrota pessoal. Exato. Ou seja, eu falhei, não foi o sistema que está falho, não é o meu relacionamento que está complicado, é eu que falhei. Ou também a gente pode também radicalizar, é o outro que falhou, eu não fiz nada. Essas duas coisas não conversam. É como se fossem mundos distintos. Eu acho que quando a gente cria essa defesa, essa barreira em relação a esses mundos, a ideia da barreira já é uma ideia doentia. Até acho que falei numa das lives, acho que falei sobre casas, o quanto a gente está fazendo mais casas com mais barreiras, cada vez com mais barreiras. Isso já tem uma ideia de que ou alguma coisa fora ou alguma coisa dentro não está bem. Tem que entrar o mínimo de coisas possíveis que esteja acontecendo lá fora. E aí eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora não tem nada a ver comigo. Mas essa também é uma ideia patologizada. Ela também está doente, né? A gente está falando o que é doença hoje, mas com entre aspas aí, né?
A gente não está falando de uma doença a ser curada, mas de algo que insiste em acontecer, mesmo eu fazendo tudo certo, entre aspas, também. Pois é. Eu acho que tem essa ideia, né, que a gente estava falando, também muitas vezes de uma falência pessoal, né? Então, o que a cultura propõe pode ser atingido. Eu é que não atingi. Bom, não é assim. Eu acho que é preciso rever a cultura, né? Como você falou, que está para fora da casa, né? É preciso rever aquilo ali, né? Porque, de repente, tá, eu não atingi aquilo, mas aquilo é atingível, né? Assim, aquilo é alguma coisa a que se pode chegar e que seja necessário que se chegue, porque também tem que ver isso, né? Quer dizer, essas E coisas que as também acho que pessoas... passa por uma revisão de sentido, né, professor? Não sei nem se é atingível, mas me faz sentido. Faz sentido eu passar, sei lá, 18 horas no trabalho e o resto que sobra em casa, eu não tenho nem tempo. Eu posso ganhar muito dinheiro, mas eu não tenho nem tempo para viajar. Faz sentido? Então, muitas vezes, quando a gente tem um sofrimento, uma angústia, ou até mesmo uma depressão, ou um burnout, é uma revisão de sentido. Enxergo que, não que a patologia esteja trazendo isso com ela, mas é algo que fala, não, eu não tenho energia só para isso. O corpo não vai só ser para isso. Se você está querendo só ser uma máquina, tudo bem. Mas terão coisas que não vão trabalhar de acordo com essa ideia. O nosso organismo, a nossa fome, o nosso sono, eles não trabalham de acordo com essa ideia. Eles não existem de acordo com essa ideia. Como você está dizendo, de uma forma geral, né? É preciso você se perguntar duas coisas, né? Primeiro, se o que está sendo exigido pode ser atingido. Segundo, se o que está sendo exigido faz sentido, né? Qual é o sentido, né, de você, por exemplo, não ter um determinado sentimento perante uma situação? Qual é o sentido de você não ter uma reação em determinada circunstância? Sabe, qual é o sentido disso? Por que isso vai ser assim, né? Se isso te custa uma espontaneidade, se isso te custa um alcance de motivações suas, de móveis seus, que são mais profundos, né? Que sentido? Eu acho que a gente tem que se perguntar isso também. Isso aí pode chegar lá, mas qual é o sentido de chegar lá? Querer chegar lá? Lá onde também, né? A gente Lá às vezes onde, né? pergunta, né? Sim, porque lá não Aquela existe. pergunta de sempre da clínica, como você está? Estou indo. Para onde? Pois é, né? Exatamente, porque esse lá, ele não existe, né? O lá é sempre um pouco depois. Se você for partir para essa busca, né, você vai perceber que o lá é sempre um pouco depois, né? Não existe esse objeto absoluto ao qual a gente chega. Tem até um filósofo, né, Manuel Costa, que ele fala que a casa é construída na mudança. A mudança que faz a casa. A casa não é um lugar fixo. Ou seja, quando nossos interesses mudam, quando a gente cria um lugar físico e também fixo no mundo, de acordo com a nossa noção de interioridade, esse lugar precisa mudar. Às vezes não faz mais sentido estar naquele lugar com aquela pessoa, com aqueles objetos, daquela maneira. Às vezes a casa não comporta as outras coisas que eu trouxe, preciso de uma casa maior. Ou agora estou vivendo sozinho, preciso de um outro tipo de casa. Então, tem esse sentido metafórico em relação até à maneira de se estar no mundo. A minha maneira de estar no mundo não é única. Uhum. A gente não constrói só uma maneira de ser, nós temos só um tipo de consciência. Tem outros tipos de consciência que interferem na nossa vida também. A gente não tem só um tipo de uma única aspiração, um único método, né, um único caminho, uma única noção de estar bem ou estar mal, né? Eu brinco que a gente tem 7,5 bilhões, né? No mundo tem 7,5 bilhões de ideias quanto a estar bem, estar mal, estar certo, estar errado, né? Cada habitante tem a sua.
E cada lugar também está passando por um clima. Aqui, por exemplo, está chovendo, outro lugar pode estar fazendo sol, outro lugar está fazendo frio, está nevando. Isso está acontecendo ao mesmo tempo no mundo, mas não estamos compartilhando da mesma experiência, porque não estamos no mesmo lugar. E bom, professor, eu adorei a live, adorei o nosso encontro hoje, já estamos rumando ao fim. Todos nós, né, temos adorado, né? Nós dois, e além de nós dois, que os nossos ouvintes também, né? Humildade de lado, nós formamos uma boa dupla. A gente tem uma nós formamos conversa uma boa muito dupla, boa, muito gostosa, muito rica. Toda live é um compartilhar aqui que eu só aprendo mais contigo, professor. Olha, toda live é uma oportunidade ótima para dialogar com você e realmente, né, nós fazemos uma boa dupla justamente porque a intervenção de cada um provoca reflexões no outro, né? Sim. Então, eu acho que isso é a boa partilha. E também a gente vai, né, se multiplicando, uma partilha que se multiplica, porque a partir do ponto que eu trago uma ideia e você corresponde, você traz a sua, a gente vai se provocando e de uma maneira a um escutar o outro aqui, isso também coloca a respeito até o nosso próprio tema de hoje. Talvez a nossa forma de escutar as coisas esteja patológica também, a maneira da gente poder recebê-las, a gente poder interiorizá-las e cuidar destas mesmas coisas, e não só ficar vigiando elas, também é a possibilidade da gente ser transformado. Então, eu agradeço muito a sua entrada aqui no nosso Devaneios, professor. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço muito o convite. Eu sempre acho ótimo quando a gente combina essas lives e agradeço a atenção, né, das pessoas que nos brindaram. Passou muito rápido, eu também acho. Valéria, aqui tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Quem sabe, professor? O professor sempre vai voltar, viu, Valéria? O professor já é um convidado de honra e mais do que isso, ele já é da casa aqui. Pois, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor. Tenha uma ótima noite. E para o pessoal também, nos vemos na semana que vem no nosso próximo encontro. E até lá. Até lá. Tchau. Tchau.